A pessoa que decidiu ser empreendedor tem uma norma, né? Você vai levar tiro. A gente está sempre apanhando. E a resiliência ela acaba sendo uma característica muito importante. E eu acho que você só aprende no baque, só aprende não é na escassez. É muito mais importante a forma como você reage do que a solução ou a não solução. Mas então as pessoas acham que a vida é uma linha reta. E não é, né? Esse é o Fora de Contexto, um espaço onde a gente vai explorar os problemas difíceis, os desafios que a gente enfrenta ao longo da nossa jornada e a forma como a gente lida com esses desafios. E entender como essa maneira como a gente enfrenta os problemas alteram quem a gente é, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente enxerga o trabalho, como a gente enxerga as empresas. Hoje eu estou aqui com o Paulo Umberg para explorar um pouquinho esse tema. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua jornada aí para quem está escutando, assistindo a gente. Muito bem. Obrigado primeiro. Né? Meu nome é Paulo Umber, eu sou fora do contexto. Boa. Por quê? Porque nada que eu fiz na minha vida estava no contexto. Legal. Né? Então, quando eu comecei a empreender com tecnologia, né? Você pode imaginar um cenário mais ou menos. Eu estava casado há pouco tempo, minha mulher grávida, e aí eu saí do emprego estável, que o brasileiro adora, me adorava, né? Hoje já mudou um pouco. Mas para fazer uma iniciativa na época, um venture, vai? Para traduzir palavras de hoje. Um empreendimento novo, uma empresa nova, uma startup. Montar uma startup. Isso. E aí eu lembro bem que uma vez meu sogro, na época, me pegou assim à noite, estava trabalhando 2 horas da manhã, né? Na casa dele, em São Paulo, que eu morava no Rio. Okay. E aí ele está acordado essa hora? Não, eu estou fazendo uma apresentação que amanhã de manhã eu vou apresentar, tal. Ele estava desesperado, né? Falou, minha filha se acabou, né? É isso, né? Onde é que ela foi amarrar? Onde é que ela foi amarrar o burro? O cara é um louco de internar, né? Mas, enfim, eu acho que então, enfim, voltando, eu empreendi bastante, né? Fiz algumas histórias de startups, né? E os ciclos inteiros, então, entre montar, com as dificuldades, arrumar investimento, testar mais a tese. Algumas teses funcionaram mais, outras muito mais, outras menos. Então, você tem toda a parte certa e a parte que deu não tão certo. E depois de um tempo, você vai ficando mais experiente, vamos dizer assim, você passa a investir nas pessoas que têm aquela característica e usa teu aprendizado para poder ajudar eles a crescer. Né? Então, você troca só de papel. Em vez de você ser o braço, vamos dizer assim, a força do dia a dia, você passa a ser mais a cabeça, tentar ajudar na cabeça. Né? Então, é um pouco da minha vida aí nos últimos anos, sempre ao redor do mundo que sempre tem tecnologia envolvida. Né? Legal. Que é um setor que cresceu para burro. Legal. Então, pegando o gancho que você falou de ser fora de contexto, né? Como é que foi essa primeira aí lá atrás, quando você estava começando, esse primeiro salto do emprego estável para o contexto de estar numa startup, de estar começando um negócio do zero, numa época onde isso era muito mais raro, né? Eu, às vezes, brinco com o pessoal que eu sou empreendedor raiz porque eu comecei em 2013. Não tinha muita coisa em 2013, né? Eu imagino antes disso. Quando eu comecei... Na verdade, eu comecei empreendendo, assim, você tem um exemplo bom de fora do contexto. Eu trabalhei bastante tempo no varejo, tá? Nas lojas americanas. Ok. Que era uma referência, foi um aprendizado enorme. Sim. A cultura, assim, uma época muito bacana de varejo. Foi 1990, 92, 3, 4, por aí. Né? E aí, o meu primeiro venture, né, foi fazer essa coisa de... Teve uma abertura do governo para poder trazer produtos importados com tarifas baixas. Okay. No começo era até $50 zero. Parece muito agora o que a Shein, Sim. todas essas outras vieram fazendo agora. Então, só uma diferença de 20 anos depois. Né? Mas naquela época era a mesma coisa. E o brasileiro não tinha acesso a nada, a gente passou a importar. Não tinha internet, então a gente pôs um anúncio no jornal, no Globo, no Estadão, a pessoa ligava, tinha um call center. Então, você tinha que arrumar linha de telefone, que as pessoas hoje vão na loja, pegam uma linha. Naquela época, tinha que comprar a linha de telefone, esperar instalar, que era um inferno. Mas, e aí, recebi o pedido, né? Mandava para os Estados Unidos por fax, pedido. O fax chegava lá, o fulano embalava, metia no FedEx ou no correio e mandava entregar aqui. Né?
Então, esse foi um primeiro produto. E isso cresceu muito, porque o brasileiro era ávido por produto importado, assim como é até hoje, em função de você ter algumas opções que não tem no Brasil. E isso cresceu muito. E é um negócio que eu não estava preparado como empreendedor para lidar com a demanda alta, porque o empreendedor funciona bem quando a demanda é estável, né? Funciona mal quando a demanda é baixa e funciona mal também quando a demanda é muito alta. Ele tem que se desafiar, linear, funciona né? mal, né? Ele tem que crescer com o negócio ali. Na época a gente não tinha experiência de tratar com uma demanda muito grande. E aí o governo, um dia para a noite, fora do contexto, né, aumentou a taxa. Igual fez agora com as camisas, as blusinhas, a taxa das blusinhas. E aumentou e disse, agora não é mais $50, é tanto. E a gente tinha acabado de fazer um investimento para o crescimento. Sim. Tinha aumentado as linhas telefônicas, tinha aumentado o staff, tinha aumentado tudo. Então pegou a gente de calça curta. Né, e você teve que lidar com aquilo. Sim. Né? Mas enfim. Então, graças a Deus, estava numa corporação maior, então dava para absorver o impacto disso, da coisa. Agora, você sozinho, você realmente teria sofrido, mas se eu estivesse sozinho, eu teria sofrido mais. Né? Mas foi fora do contexto. Aquela história ali de você ter um negócio que você não comanda. Né? Até então, eu achava que não comandava a parte de fazer o seu lobby de governo para que você se defenda ou que você apresente sua opinião, né, sobre um determinado tema e busque se defender do assunto. Mas eu acho que esse é um ponto super legal, né? Porque são as coisas que muitas vezes estão fora do nosso controle e que vêm... A gente acha que vem do nada, né? Às vezes até tem outros sinais que a gente não está identificando porque eles não estão no nosso contexto, né? Mas são coisas que acontecem que estão meio que totalmente fora do nosso controle. E é o que você falou, com a maturidade talvez a gente aprenda, mas como é que a gente lida com isso? Né? Você falou, foi um grande desafio, tinha corporação, mas e aí, como é que é esse baque? Assim, na época foi um baque, você aprende. E eu acho que você só aprende no baque. Né? Você só aprende na escassez. Né? Hoje em dia, a nossa geração, você tem um filho um pouco mais velho, assim, a gente deu muito conforto para eles e dá muito conforto. Que é uma das coisas que outro dia eu ouvi um desses empreendedores novos falando, não, olha, eu acho que tem que botar os filhos para fora de casa cedo, para botar eles para se virarem, né? Ou vai se virar, vai ganhar o seu dinheiro para pagar a sua conta, vai entender quanto custa pagar um boleto, e ele se vira, ele acha a solução, que ele exercita a mente. Obviamente você não está torturando o filho, Sim. mas assim, a nossa tendência hoje de proteger é muito maior do que de deixar ele sobreviver fora do contexto, vamos dizer assim, né? Sim. Então, mas assim, eu acho que vale muito a pena deixar aprender. Eu acho que as coisas são assim, você aprende na dor, aquilo foi uma dor na época, né? Então, teve aprendizado. Acho que tudo na vida que eu tomei tiro, vamos dizer assim, porque o empreendedor, a pessoa que decidiu ser empreendedor tem uma norma, né? Você vai levar tiro. Sim. Né? Sim. Você nem sabe de onde vem. É isso. Mas você tem que estar preparado. Se É você é uma isso. pessoa que hoje não quer levar tiro, né? Melhor ir trabalhar numa corporação, alguém que tem uma estrutura maior. Sim. O empreendedor vai sempre tomar um tiro diário, aí, um tiro semanal. Né? Com certeza. Mas aí você continua empreendendo, então, quer dizer, hoje em dia o pessoal chamaria de intraempreender, né? Quer dizer, você estava dentro da corporação ainda. Eu fiquei lá até 99, quando eu vi assim, a internet explodir. É muito parecido hoje com toda a onda de inteligência artificial. Então, aquele furor, todo mundo falando da mesma coisa, todo mundo trabalhando na mesma coisa. Muito concentrado em alguns pontos, tipo Califórnia, menos no resto do mundo, mesmo nos Estados Unidos, assim, polos muito pequenos na época, né? E depois expansão rápida. Tá. Né? E aí eu decidi sair da corporação para montar um negócio só meu. E assim eu fui empreendendo, montei um negócio primeiro como fosse um mercado livre, né? Um marketplace, que era um negócio que tinha pouca barreira de entrada, e depois fui montar com uma turma um provedor de acesso à internet grátis. Assim foi indo, a gente foi crescendo os produtos, e a partir de 2007, 2008, eu comecei a investir e não mais empreender direto, investir em iniciativas, mas sempre muito próximo ao empreendedor. Não é uma iniciativa assim, vou investir, vou ver o que dá. Não era isso. Eu investi junto com o empreendedor, atuar, mas ele cuidava do dia a dia o tempo inteiro. E como é que foi essa troca de contexto do empreender para o investir? Porque uma sensação que eu tenho é mais ou menos igual quando você sai da execução para a liderança, né? Quer dizer, você tem que abrir mão um pouquinho, quer dizer, no caso do investimento totalmente, né? Mas você abre mão do controle, né? Quer dizer, você não está controlando. Né? No final, o negócio, quem executa não é você, né? Você está removido a uma certa distância, né?
E aí você tem essa coisa da confiança. Às vezes você não concorda com a forma como a coisa está sendo feita, né? A mesma coisa. Às vezes a pessoa embaixo, você está liderando, está fazendo a coisa de uma forma diferente. Como é que é essa mudança de mentalidade, esse shift? Foi um desafio ter essa Eu acho que mudança de mentalidade? não, é um super desafio, Torano. É assim, acho que são fases, né? Essa primeira fase que você é investidor, mas você entende do lado do empreendedor, você entende que você quer dar palpite, mas você não executa, é um pouco frustrante, né? Então você acaba você fala, puxa, mas aquele empreendedor que eu investi, né? Não é que ele é certo ou errado, ele só não faz igual você, ele vai fazer de outro jeito. E às vezes tem outro jeito que funciona tão bem quanto o seu, ou melhor que o seu, né? Então você tem que se adaptar às fases e você vai amadurecendo como investidor também, né? Eu não sou longe de ser um investidor longe, né? É longe de ser um investidor que pulveriza, ou seja, faz muitas iniciativas ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu sou um investidor mais estratégico que eu olho o segmento, eu analiso o segmento. Então, hoje, inteligência artificial é um lugar para estar, né? Você tem que estar lá, né? Então, você tem que estar perto dos empreendedores que estão fazendo isso, você tem que entender a tendência. E, obviamente, como é muito novo, você não entende tudo. O mercado muda muito, né? Então, assim, hoje o mercado de inteligência artificial é como nuvem, né? Sim. Vai um vento para lá, um vento para cá. Anthropic passa na frente da OpenAI, surge um OpenClaw. Aí, daqui a pouco, o OpenAI lança outra coisa e passa na frente de novo. E assim nós vamos, né? Então, o investidor, eu acho que ele tem que estar... Ele vai amadurecendo como o empreendedor amadurece. Eu acho que são estágios da vida, né? Primeiro você começa como um empreendedor que não sabe muito, depois você vai amadurecendo, vai ficando melhor, vai virando um líder melhor, vai se afastando, vai conseguindo delegar, que também é muito difícil para o empreendedor, né? E depois que ele delegou e andou bastante, você consegue, talvez se você amanhã migrar para um presidente do conselho, para você virar um investidor, você vai mudando de fase. Vai começar com um investidor mais júnior, mas você vai melhorando, vai conversando com as pessoas, vai se entendendo e no tempo você vira um investidor melhor, né? A princípio esse deveria ser o caminho. Sim. Mas eu acho que tem um desafio também para quem está do outro lado, a gente enquanto empreendedor, né, quando está até conversando mesmo com o investidor, de entender esse contexto, né, entender o contexto no qual o investidor está inserido, como ele pensa, qual é o objetivo dele ali dentro daquela conversa, né? Já conversei com muita gente, às vezes o interesse é só pegar informação, às vezes o interesse é de fato investir, às vezes é um investimento, como você falou, é uma coisa que vai estar mais próxima, que vai apoiar, às vezes é um investimento só de dinheiro, né? E para a gente que está do outro lado, acho que acaba sendo um desafio grande, do mesmo jeito que eu acho que para quem está do lado do investidor também é um desafio grande você saber mapear assim, olha, o que esse cara aqui, enquanto empreendedor, quer, né? Para onde ele quer ir, será que está realmente alinhado com o que eu quero fazer? Né? Eu acho que é assim, quando você olha o contexto do Brasil, né, os próprios investidores que surgiram nos últimos 20 anos de tecnologia, assim, são fases, são grupos diferentes. Teve um grupo que nasceu há 20 e poucos anos atrás, e tem um grupo de 10 anos para cá, e tem uns grupos que estão nascendo agora. Sim. Né? Eu acho que as safras vão melhorando, né? Então os investidores vão ficando melhores. Né? Eu acho que o importante para o empreendedor, sempre, às vezes no afã do capital, eu estou com uma ideia sensacional, eu preciso de dinheiro para financiar, para contratar isso, contratar aquilo, etc. Ele se atropela e toma uma decisão para o investidor o investidor faz diligência no empreendedor, não é assim que funciona o investimento. O investidor não chega e aparece com dinheiro para você. Ele fala, não, deixa eu fazer diligência na sua empresa. O empreendedor também devia fazer diligência no investidor, né? Para ver se o investidor alinha com eles, porque é um date ali, um encontro de algumas semanas, né? O investidor um pouquinho melhor, ele fica meses fazendo esse namoro, vamos dizer assim, mas é muito importante se conhecer mais e o investidor está alinhado com o que você pensa e poder de fato colaborar. Então, se você está montando uma startup sei lá, agritech, você não vai chamar um cara que é do outro ramo, que não tem nada a ver com agro, nunca passou por agro, não sabe nem quantos quilos de soja tem numa saca. Então não adianta, né? Então, assim, por mais tech que ele seja, não adianta, não, mas ele era o fulano de tal da Big Tech e tal.
Mas ele nunca pisou numa fazenda. Como é que ele entende o que é necessidade? Né? Ele não sabe como funciona. Ele, no Ele final, não vai não poder tem te ajudar. Ah. E aí a realidade dele às vezes fica um pouco distante da sua. Talvez ele possa te ajudar em outra coisa. Né? Então, e às vezes também o cara que já pisou muitas vezes na fazenda e que tem um conhecimento profundo, às vezes não é exatamente o cara para te ajudar naquele momento. Ou por fases é o cara que te ajuda no começo, mas não é no meio. E assim você vai trocando também a interlocução com os investidores. Mas é muito importante o empreendedor escolher bem o investidor. É que é difícil, né? Porque esse conselho muitas vezes a gente só recebe depois que a gente já quebrou a cara algumas vezes, né? Aí é que a gente vai receber esse conselho. Mas você teve essa experiência quando você estava empreendendo de ter investidores desalinhados? Como é que foi isso? Não é necessariamente desalinhados, mas assim, que estavam num contexto diferente do que você estava naquele momento? Eu acho que acho que tem um caso assim super emblemático na história, que assim, o primeiro negócio que eu fiz com tecnologia foi o marketplace, que eu te falei, como se fosse um mercado livre. Tá bom. Né? Eu tinha saído das lojas americanas e do Shoptime, que era um canal que a gente tinha posto no ar. Peguei na época não era tão disponível, mas peguei uns books com os reportes financeiros da Amazon e do eBay, que eram os dois exemplos de empresas que tinham na época. Né? Se você pegar por onda, são tipos de empresas. Olhei os dois, falei assim, a Amazon num final de ano, falei, a Amazon impossível montar, que eu preciso ter um capital que eu não vou ter. E o eBay é um intermediário. Então, poxa, acho que tem espaço aqui. Tá. E estava no Rio, montei com um time do Rio, que por incrível que pareça, é um time que a gente montou um negócio em 99, a gente até hoje tem um grupo no WhatsApp de 25 pessoas. Legal. E se encontra, e fala, e conversa e tal, tal. Então, o grupo ficou muito unido, a gente lançou, na época, um negócio, e aí, de repente, em 6 meses, como você falou a gente estava comentando aqui antes dos sites de tipo Caucho, tipo Polymarket, tem pouca barreira de entrada, né? Na época tinha pouca barreira de entrada para fazer um marketplace. Só não tinha cliente ainda, né? Mas a ideia era boa, né? Sim. Mas a gente montou, e aí 2 grupos de argentinos montaram. Um grupo que tinha estudado em Harvard, montou um site que chamava The Remate, e um grupo que tinha estudado em Stanford, montou um que chamava Mercado Livre. Né? Então, tinham uns 3 grupos. Tá bom. Né? Os 3 captaram dinheiro. Um captou $5 milhões, outro $5 milhões, a gente $5 milhões. Com investidores diferentes. Né? Eles dois, como estavam nos Estados Unidos, captaram com investidores de fora. Eu, como estava no Brasil, captei com investidor brasileiro. Local. E começamos a disputar. E passados assim 6 meses, 8 meses, que era muito rápido, né? A gente estava muito bem colocado no Brasil. Então, entre os 3, a gente era o número 1 no Brasil na maioria dos meses. O Mercado Livre era muito forte na América Latina. Então, ele era líder na Argentina, Colômbia, Uruguai. Ele abriu vários países ao mesmo tempo, México. Todos os mercados super pequenos, mas ele tinha os usuários que existiam lá, ele tinha. E tinham times fortes, todo mundo. Né? E foi indo, até que a bolha estourou. Né? E todo mundo gastando dinheiro em marketing, porque o marketing era o que trazia o tráfego para você fazer a transação no teu site. Né? Era o começo de formar um marketplace. E naquele momento que a bolha estourou, o que aconteceu? Sumiu o dinheiro, sumiu o capital. Então, você está montando Imagina assim, acho que a analogia boa é você está construindo um prédio de 10 andares. Tá. Você conseguiu dinheiro até o 3º andar. Né? Aí, de repente, sumiu o dinheiro. Né? Não tem mais investidor que gosta de prédio. Tá bom. Né? Como na época não tinha mais investidor que gostava de tecnologia. Sim. Né? Engraçado que o investidor falava naquela época assim, né, falei que esse negócio de tecnologia não ia dar nada. Né? Então você sempre ouve umas pessoas assim. Mas enfim, então você imagina o prédio de 10 andares, chegou no 3º andar, acabou a obra. Só que você vendeu os 10 andares, tem que entregar. Como é que faz? Né? Ok. Não tem dinheiro. O Mercado Livre teve uma grande vantagem que o pai do fundador, primeiro que um time excelente, Sim. Fora de todos os que passaram lá, Stélio, que foi presidente, estava lá desde essa época, todos excelentes, assim, cada um profissional melhor que o outro. Se tornaram profissionais melhores que o outro, né? Eles foram crescendo. Mas eles tiveram uma vantagem que eles conseguiram um empréstimo na época e deram em garantia um imóvel. Né? Então, o pai de um deu um imóvel, que era uma fazenda, e captou um dinheirão, $30 milhões na época, que era muito dinheiro. Né? Sim. O outro argentino não tinha pai que tinha fazenda e ficou com o que tinha. Reduz o custo, manda metade embora, tradicional de você apertar o cinto. E a gente no Brasil, mesma coisa. A gente olhou, a gente tinha um dinheiro para sobreviver, sei lá, 6, 7 meses.
aperta o cinto para esticar o dinheiro. Sim. Mas aí é a história do fora do contexto. Porque nosso investidor não era uma pessoa, se ele assim, mas é muito difícil eu falar a época. Hoje Não, é mais fácil falar, é né? isso. Mas o nosso investidor poderia ter sido fulano que falasse assim, eu acredito nessa ideia. Poderia ter sido um Masayoshi Son lá do SoftBank, que falasse, eu acredito nessa ideia, eu vou dobrar, vou pôr na minha fazenda também, nós vamos levantar também 30 milhões de dólares. Né? Porque não existiram, assim, no mínimo umas 6, 7 conversas entre nós três, na Argentina, no Brasil, etc., de juntar tudo. Falou, acabou o dinheiro, vamos juntar os 3 empresas. Sim. Se a gente tivesse juntado à época, a gente tinha dado uma porrada master, porque o Mercado Livre vale 100 bilhões de dólares. Isso. Né? Eles geriram muito bem. Sim. Mas naquele contexto, naquela situação, nosso investidor foi mão fraca, entre aspas. Hoje é fácil falar mão fraca. Não, é sempre fácil. Muito difícil. A gente olhar para trás e julgar é muito fácil. Mas ele não foi o fulano que bancou. E falou, olha, tô achando que deu, tananã, vamos mudar o modelo de negócio, vamos fazer uma outra coisa. E a gente acabou fazendo uma outra coisa que ganhou muito dinheiro. A gente pivotou o negócio e funcionou. Demorou 4 anos, mas funcionou muito. Legal. Né? Agora, assim, a gente poderia ter sido o Mercado Livre. Então, assim, o contexto ali, as decisões que são tomadas naquele momento, naquele calor, é que definem quem vão ser os líderes daqui a 20, 30 anos. Então, quando você olha lá para trás e olha hoje para a AI, por exemplo, sim. Quais são as decisões que você vai tomar dentro do contexto que você está vivendo hoje? Você como gestor de empresa, por exemplo. Sim. Né? Com um mega desafio de enfrentar. Como é que você implementa AI? Como é que você... Gera valor com ela. Como é que você gera valor? Porque seu chefe está pedindo para implementar, mas ao mesmo tempo quer resultado. Sim. Porque custa. Sim. Então, como é que você faz para ter um negócio de resultado dentro desse contexto que a gente está dentro daquela panela borbulhando? Sim. Né? E quem vai pular primeiro, né? Então é onde a gente está. Não, mas eu acho que tem um ponto super legal que você botou, né? Quando você falou do coisa da bolha, são os eventos externos, tipo o cisne negro que acontece, né? Que está completamente fora do nosso contexto. Eu estou operando num contexto onde por mais difícil que seja, existe a viabilidade de captar um dinheiro e, de repente, não tem mais dinheiro nenhum para ser captado. Né? Ou, eu estou operando num mundo pré-pandemia, pós-pandemia. Né? Então, quer dizer, o contexto, o problema que surgiu é completamente fora da nossa realidade vivida e isso, eu acho que dificulta muito o processo de tomada de decisão também, né? Para quem está ali no momento. É muito difícil você... É o que a gente estava falando. Olhar para trás e falar assim, a decisão foi certa, foi errada, é muito fácil. Mas, assim, no momento, você tomar uma decisão, eu acho que é muito difícil, né? Assim, eu acho que o amadurecimento como empreendedor, como pessoa, hoje, por exemplo, eu já penso um pouco diferente, né? Tá. Eu acho que tem, de fato, o fator externo, que está fora do contexto, né? E que é imprevisível, que nem eu falei, você vai tomar um tiro ali semanal, mas você tem que estar preparado para aquilo, né? Que é muito difícil. Então, como é que você está preparado para uma coisa que você não sabe o que vai vir, né? Então, assim, essa coisa. Sim. Mas, assim, hoje, como eu acho que, assim, você tem que estar um passo à frente em todos os sentidos. Por isso que o empreendedor bom é aquele paranoico, né? Que é aquele cara que está pensando o tempo inteiro em tudo, né? Porque ele está preparado. Então, assim, hoje eu já não acredito assim que você vai tomar um tiro fatal na sua empresa que você não sabia. Você não sabia porque você estava míope ali em algum momento, entendeu? Estava muito cego. Estava muito cego, um pouco cego às vezes. Porque você fala, poxa, eu estou vendo, assim, por exemplo, todo o público que está com IA, né? Outro dia eu vi uma outra coisa, fintech. De repente tem um projeto na Câmara do Brasil rodando que isso não faz muito tempo, tá? Faz 15, 20 dias. Que alguém publicou lá, um relator, tá, né? Que as fintechs teriam que trabalhar no máximo 6 horas por dia. Porque é o tempo da agência antiga, que abria das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, esse seria o tempo de trabalho de uma fintech. Ok. Você olha para hoje, onde é que mora esse fulano, né? Só que se ninguém se mexe... Ele também está completamente fora de contexto, Ele né? está fora do contexto também. Mas quem está no Congresso normalmente está fora do contexto, né? Salvo algumas exceções. Mas, assim, se você não está em cima do problema e você não tem alguém de relações governamentais acompanhando o que está pondo, que impacta o seu negócio de fintech, você trabalha com regulação, né? Você tem que estar de olho, né? E você tem que ir lá se defender, né? Então você tem que estar antecipando.
Aí, por mais que você antecipe tudo, você ainda toma um tiro ou outro. Mas fica menor, né? Você está sempre olhando tudo que pode acontecer. É a vida do empreendedor. Tá sempre olhando para todos os lados, né? Tá sempre meio paranoico, sempre pensando no que pode acontecer e se planejando para isso e avaliando, né? É uma coisa de como você se prepara mesmo para o inesperado, né? E aí acho que talvez seja mais sobre você se preparar para as consequências do inesperado, sejam elas quais forem, do que necessariamente para o evento propriamente dito. Porque a gente fala de preparação, às vezes é muito assim, eu vou me preparar, sei lá, no caso da bolha, né? Eu tenho que me preparar para não ter mais acesso a capital. Mas talvez não é você se preparar para não ter acesso ao capital, é como é que você se prepara para as consequências de você não ter o acesso ao capital, né? Como é que você pensa em como seria isso antes, talvez, por aí? Mas assim, você pega, por exemplo, quando você olha momentos que tem euforia, né, que eles chamam de bolha, que as coisas perdem um pouco a relação de valor e etc., o empreendedor mais esperto capta mais dinheiro do que ele precisa. Sim. Né? Então, você vê hoje, por exemplo, em AI, assim, hoje a gente tem um fato que houve um distanciamento entre as duas principais empresas ali, e eu não estou nem contando com o Google, porque o Google é uma potência, né? Sim. E que a qualquer momento atropela ali uma boa parte delas. Sim. E que você vê que, mas assim, você olha para a capacidade, quem usa, por exemplo, o Claude ou qualquer coisa da Anthropic, hoje sofre com paradas pedindo para você botar mais dinheiro para consumir mais tokens, etc. Né? E do outro lado você vê o OpenAI gastando massivamente em infraestrutura. Então, será que a infraestrutura vai ser um gargalo daqui a pouco? Entendeu? Então você tem mais infraestrutura e você vai ganhar o cliente, porque num vai rodar e no outro não vai rodar, são grandes partes, ou vai travar mais, apesar de ser melhor, e aí você não pode travar. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas está todo mundo se preparando para algum contexto, né, que eles chamam hoje de maximização dos tokens, etc. Não sei o quê, que assim, você tem que estar... Eu acho que você pode estar preparado, entendeu? Então, você pode tomar ações, né, para diminuir o impacto das coisas fora do contexto. Sempre vai ter. Sim. Sempre vai ter. Sim. E aí, o mais importante também, uma vez que elas aconteçam, é você saber navegar, né? Porque, assim, também outro aprendizado de muito tempo, eu vi muito empreendedor que, quando acontece a coisa fora do contexto, a minha analogia, ele ajoelha. Sabe quando você toma um soco na barriga? Ou você ajoelha. E aí tem os que demoram muito para levantar, os que levantam. Né? Então ali se define também uma boa parte. Porque os dois saem para a guerra, né? Saem para empreender. Saem para construir, saem para mudar o mundo, sabem para ter novas ideias, etc. E aí você vai ter as intempéries, vai ter as coisas fora do contexto. Né? Os dois vão ter. Sim. Um vai suceder, o outro não. Um vai ter sucesso, o outro não. Né? Por quê? Né? Qual é a diferença entre um e o outro? Que horas eles se diferenciaram? Né? Poucos vão ter sucesso e a maioria não vai ter. Né? Então, assim, ajoelhar e levantar. Né? Então, acho que tem uma diferença grande como você reage às coisas fora do contexto. Não, com certeza. Acho que o termo de problema fora de contexto vem de um livro. Né? Tem uma definição. Tem um livro do Ian Banks, ele escreveu uma série de livros de ficção científica. E ele fala que o problema fora de contexto, o exemplo que ele dá tem os índios na ilha e eles são os índios mais fortes da ilha e dominaram tudo e estão no topo da cadeia alimentar dentro da ilha e aí, de repente, atracam o navio de uns caras loucos com uns canhões que soltam bala e, por acaso, agora a gente precisa dos escravos. Né? Então, é uma coisa completamente fora do contexto. E o livro gira em torno desse conceito, a história do livro gira em torno do conceito do problema fora de contexto. E ele fala assim, olha, é muito mais importante a forma como você reage do que a solução ou a não solução. Porque a ideia do fora de contexto é geralmente que muitas vezes não tem solução. É isso. A bolha da internet estourou. Você não vai resolver esse problema. É isso. Você, enquanto empreendedor, não vai curar a bolha da internet. Você não vai resolver a pandemia. Né? Você sozinho você não vai mudar a legislação que foi passada. Né? Então, é muito mais como que você se comporta perante esse problema e o quanto que isso fala sobre você do que necessariamente
a solução do problema propriamente dito, né? Que eu acho que vai na linha do que você está falando. Tem uma palavra em inglês, que em português a tradução é ruim, que é o accountability, né? Tá. É você pegar aquilo para você e você realmente ser responsável por aquilo e resolver, entendeu? Entendi. E falar assim, não é eu resolver, eu sou o super-herói, mato no peito, faço sozinho, não é? Bem, eu e meu time, nós vamos contar uma solução, nós vamos resolver isso, vamos passar por essa. Sim, Né? entendi. Então, eu acho que acho que a gente está num momento hoje, na história, de novo, de tecnologia, que assim, se olhar nos últimos, sei lá, 200 anos, a tecnologia mudou só de forma, 250, né? Foram acontecendo as coisas, energia, e todas as transições, Sim. né? Que desse tamanho, ela foi aumentando. Desse tamanho que a gente está passando agora, a última que teve foi em 99, 2000, 2001, né? Desse tamanho. Sim. Teve várias evoluções durante o período, né? Mas a transformação que a gente está passando agora, a oportunidade para a empresa, para governo, para empreendedor, pequeno e médio empreendedor. Pequeno e médio empreendedor virou uma potência, com o uso de IA. Né? Então, assim, está em cima da mesa de novo. O contexto está dado, como diz você. Agora, você vai ficar esperando e vai ficar fora do contexto ou você vai ficar dentro do contexto? Né? Então, assim, não, mas eu acho que tem um ponto bem legal que você tocou também, que é a coisa do tempo que leva para levantar, né? Que é a resiliência. É isso, a gente empreendendo, e eu acho que no final, assim, a gente fala muito disso enquanto empreendendo, mas não é só empreendendo. Eu acho que trabalhando, investindo, em todos os contextos da vida, a gente leva porrada o tempo inteiro. Né? A gente está sempre apanhando. E a resiliência, ela acaba sendo uma característica muito importante. Né? Essa capacidade de recuperação, de você cair, levantar e fazer de novo, ela acaba sendo muito importante também. Né? Você comentou, a gente tomou uma decisão, em retrospecto foi a decisão errada, mas pivotamos e depois de um tempo deu certo. Isso tem a ver com isso, né? Com a capacidade de, olha, tudo bem, então esse aqui não está dando certo, que é um tombo, é uma queda. Acho que para todo mundo que está empreendendo, né? Se você ainda não passou por essa experiência de que o que você está fazendo não deu certo, você vai passar, né? Não, é inevitável. E como você reage a isso, e você levantar e conseguir pivotar e redirecionar, é alguma coisa que é muito importante, né? Super. Eu acho que assim, é essencial. Teve um caso aí, uns 20 dias atrás também, de um ícone da indústria de tecnologia. Né? Todo mundo que trabalha com tecnologia conhece. A marca, pelo menos, que é aquela Allbirds de tênis. Né? Que era o hit do Palo Alto, etc. Sim. Quem trabalhava com tecnologia não usava o diabo do Allbirds, não existia. Né? Então, é aqueles ícones que... Igual brincam que o Faria Limer veste o coletinho. o homem de tecnologia ou a mulher de tecnologia veste o diabo do Allbirds. Isso. E, de repente, da noite para o dia, fechou. Sim. Pegou todos os ativos, estoque, tênis, loja, vendeu por 37 ou 39 milhões de dólares. Sim. E virou uma empresa de IA. Sim. Né? Então, assim, isso é pivotar, né? Isso é pivotar, 180 graus, né? É isso. Enfim. É uma coisa de resiliência muito legal. E agora do outro lado, né, enquanto investidor, como é que é esse desafio de até de às vezes você ver o erro sendo cometido? Porque eu acho que tem um lado que é muito interessante do investidor, de toda a experiência, ainda mais você que teve do outro lado, empreendeu e tal, às vezes você olha e vê que quem está do outro lado empreendendo está fazendo uma bobagem. Né? Mas como você falou, não é você que está ali. Né? Então, como é que é essa experiência de ver o desastre acontecendo e ter uma capacidade limitada aí de atuar com isso? É uma boa pergunta, porque é assim, eu acho que o investidor, eu pelo menos como investidor, eu sou mais o do coloco o guardrail e não deixo sair da pista do que eu ensina, senta no manche ali para dirigir e deixa o cara do lado. Né? Ou senta do lado e fica falando sem parar. Né? Vai para a direita, vai para a esquerda, liga para os calecas. Né? Todo mundo conhece essa situação, não preciso comentar, mas você senta lá e vira copiloto. Sim. Né? Alguém vira seu copiloto. Sim. Mas enfim, por que eu guardo rail? Porque você com um pouco mais de experiência, você vai... Tem erros que são próximos ao fatal. Né? Sim. Então, assim, não é bom cometê-los, né? Então, é melhor prevenir. Idealmente, né? Agora, tem erros que são erros que fazem parte do aprendizado, né? Que são dentro da pista, né? Sim. E que você não vai perder a corrida por causa daquilo. Você vai perder alguns segundos, mas vai ter um aprendizado. Então, eu acho que, de novo, se você é um investidor começando a ser investidor, vai te frustrar mais,
E depois você vai ficando mais experiente, você vai ver que faz parte. Muito similar para quem tem filho, criação de filho, né? Se você fizer tudo e não deixar ele errar, Sim. você está ensinando pouco, né? Sim. E se ele fica lá com aquela tomada, com o dedo, com a tomada, com o dedo, você não vai deixar ele enfiar os dois dedos na tomada que vai morrer. Mas ele vai tomar um choque e vai aprender rapidamente que não pode meter o dedo na tomada. É similar. Entendi. Eu faço uma analogia muito com o pessoal de gestão da empresa. Quando a gente está desenhando os processos, eu falo assim, olha, você tem sempre dois tipos de processo. Tem o exemplo, exatamente o exemplo que você deu, que é o guardrail. Você tem o trilho. Né? O trilho é isso. É o exemplo do... Não é nem o copiloto, é você pegar para dirigir. Né? O trilho, cara, você vai seguir o trilho. Engessado. E tá travado. Né? E tudo bem. Às vezes tem que ser trilho. Né? E às vezes tem que ser o guardrail. Por quê? Porque você quer dar essa flexibilidade, eu acho que não só para o aprendizado, mas também para a pessoa talvez poder sair com uma solução que é diferente do que você faria. Né? O que eu sinto da liderança, e aí queria perguntar com você como é que é a analogia disso com estar na cadeira do investidor, mas como é que você cria esse espaço, né, exatamente monta o guardrail, cria o espaço para a pessoa talvez chegar com uma solução que seja diferente do que você conhece, talvez porque ela tenha um contexto daquela situação específica um pouco maior do que a sua, né, e lidar com isso. Eu acho que assim, você tem que ser aberto, né? Assim, assim, não é porque você tem mais experiência que você está sempre certo, né? Então essa é uma primeira premissa, Sim. né? Você, a princípio, tem teu repositório de informação diz que, por exemplo, aquela decisão tem uma tendência de dar 90% errado. Mas isso talvez não seja verdade com o piloto do carro que entrou lá. Sim. Né? Ou naquela então, situação específica. O fulano achava que pilotar na chuva você vai mais devagar. Na Fórmula 1 tem que ir mais devagar. Também até apareceu um fulano chamado Ayrton Senna que falou, não, eu piloto na chuva mais rápido do que eu piloto no seco. E tudo bem, foi lá e provou a tese. Né? Sim. Então, assim, tem gente que faz diferente. Sim. Né? Então, assim, você tem que estar aberto. Eu acho que você não... De novo, se você quer investir ou estar perto de empresas de tecnologia que são pessoas, do outro lado, criativas, inovadoras, vieram para fazer um mundo diferente, criar novas ideias, difíceis. Assim, quanto melhor o empreendedor, mais difícil. Sim. Né? Você tem que ter assim, um entendimento de que você vai navegar nesse mundo e que você não sabe tudo, você também vai aprender, né? E tem coisa que você vai ensinar e vai ter uma troca, né? E que a troca tem que ser positiva. Se a troca for negativa, é que não está bom para um dos dois. Né? Verdade. E aí, enfim, e não é sempre que você acerta, né? Dos dois lados. Nem o empreendedor com o investidor, nem o investidor com o empreendedor. Sim. Então, é a vida. Ah, legal. Bacana. E qual foi o negócio assim mais fora de contexto que você já investiu? Essa é uma boa pergunta. Já foram tantos negócios, né? É tudo, de novo, depende do contexto, a época, né? Tinha um fulano que jogava golfe. E ele era apaixonado por golfe, um fulano até muito rico, etc. Tá. E me procurou e falou, não, falta em São Paulo um lugar de golfe, um drive range para ter golfe, etc. E disso pode... Eu olhei aquilo, ouvi ele falando, já vi, falei, um marketplace para os golfistas, um e-commerce para os golfistas, esse negócio vai crescer no Brasil, tem uma expansão, né? Para clube de negócios, dá para ter clube... Assim, quem investe quer ver se o negócio é escalável. Às vezes a gente que está, enquanto empreendedor, a gente pensa no escalável como, eu vou vender mais, eu vou ganhar escala vendendo mais do que eu faço hoje. E não é necessariamente isso, né? Eu acho que é um ponto importante. Como é que eu ganho escala, às vezes com coisas acessórias. Com várias coisas acessórias. Eu vou crescendo no meu negócio, mas sempre também um desafio, esse é um parênteses importante, o empreendedor, às vezes, acha as coisas acessórias para justificar a pouca velocidade na coisa principal, né? Então, você vai lá e ele vende banana e ele fala, olha, agora esse mês, agora eu descobri a maçã que é o negócio. Aí você vai na reunião no outro mês, agora eu descobri a pera que é sensacional. E o diabo da banana, que era o business principal, não anda, né? Então, eu acho que assim, o melhor exemplo que tem em tecnologia é o Google, né? O Google é uma empresa que, se você for olhar na receita dele, 70%, hoje caiu um pouco, mas assim, 70 e poucos % da receita é o mesmo produto há 20 anos. Né? É o diabo do cliquezinho, do anúncio que você vai pagar. O resto todo que o Google faz, que é um monte de iniciativa, é acessório. Sim. Né?
Mas ele tem um business que paga a conta. Sim. Então, o empreendedor precisa aprender a ter um business que paga a conta. Sim. E, às vezes, esse business vai ter um monte de situações fora de contexto que ele precisa resolver. Sim. Né? Uma vez que ele resolva, que aquilo passe a dar dinheiro, os acessórios fazem parte da escala. Mas então, voltando lá na pergunta que você me falou, que foi um negócio totalmente fora de contexto, esse empreendedor apareceu, falou o negócio do golfe, ia ter um espaço físico, ia fazer vários espaços físicos, ia ter um negócio de wellness. Imagina, o wellness hoje, que é um negócio legal, Sim. há 10 anos atrás. Então já era um negócio, não, porque Sim. eu fui para Harvard, o wellness vai ser o futuro do mundo, as pessoas vão ficar overloaded com tecnologia, precisam se cuidar, e tananã. E não pandemia, nada, mas assim... eu olhei aquela história e falei, pô, isso tudo tem um colorido aí, né? Se ele executar bem, pode sair alguma coisa. Sim. E acabamos investindo, Legal. gastamos muita energia e tempo para ajudar, para fazer e tal. E não saiu num espaço físico, pouco escalável, tananã, até que ele fechou. Entendi. Né? Então, assim, não foi uma coisa que era num contexto de tecnologia pura, de fazer um negócio de Sim. mas era um negócio diferente, que podia ter uma escalabilidade que não teve. Entendi. Legal. Mas eu acho que é interessante porque é isso, é o aprendizado, né? Quer dizer, provavelmente tem muita coisa que você aprendeu aí com a coisa que não deu certo, que às vezes é mais até do que se tivesse dado super certo e você não tivesse que gastar energia, né? Acho que eu te falei, não tem aprendizado sem passar pela dor. Né? Não, mas há 2 semanas atrás, de novo, eu estive nos Estados Unidos, lá em um evento de Harvard, e perguntaram para o Jorge Paulo Lemann, que é o maior empreendedor do Brasil, eu acho, da última década, assim, dos últimos 20 anos, é quem fez, construiu, formou gente. Eu nunca vi formar tanta gente, que as pessoas não falam. Mas saiu um monte de empreendedor dele, né? Isso é legal. No sentido que foi diretor da Ambev, diretor da Americana, diretor do não sei aonde. Eles investem em um monte de coisa. Eles são uma mola propulsora da economia de empreendedorismo no Brasil. É que se divulga pouco. Mas igual tem aquele PayPal Máfia, tem o Jorge Paulo, Beto Sucupira e Marcel Telles Máfia, que deve ter, vou chutar, mas no mínimo 2.000 pessoas que saíram lá de dentro, no mínimo. Legal. Que são empreendedores em coisas diferentes, fazendo e melhorando o Brasil, criando coisas diferentes, fazendo coisas legais. Mas, enfim. E aí perguntaram para ele, Jorge Paulo, o que as pessoas te entendem mal quando elas te leem mal, né? Ele falou, olha, e ele tem 80 e poucos anos, ele falou, olha, as pessoas acham que minha vida é assim, é uma reta, eu sempre cresço, é tudo suave, É linear, né? linear. Ele falou, ninguém nunca viu as porradas e os fora do contexto que eu tenho no meio do caminho, né, para chegar aqui. Né? E é como eu lidei, como eu tive um time, como eu criei processo, como eu criei liderança, como é que eu fiz isso, tal. No tempo, junto com meus pares, não fez sozinho, nada. Mas ele falou, as pessoas acham que minha vida é uma linha reta. E não é, né? Então, assim, acho que esse é o principal. A história nunca é uma linha reta, né? A gente sempre tem o alto e o baixo, e as pessoas tendem a ver só o alto, né? Assim, ela vê um ponto alto aqui, vê outro aqui, traça uma linha reta de um para o outro, sem ver tudo que aconteceu no meio do caminho. No primeiro fora do contexto, vamos dizer assim, ela testa todos aqueles aspectos de resiliência. Não quero mais, né? Isso não é para mim, não sei se vai dar, né? Pô, calma, né? Não, mas é verdade, porque é difícil mesmo, né? Acho que você encarar a resiliência, ela não vem do nada. Mesmo a resiliência é uma coisa que tem que ser construída ao longo do tempo, né? Você tem que ir aprendendo e desenvolvendo ela com a carreira. Acho que tem um ponto legal também que você estava comentando, né? Você trabalhou muito tempo no varejo, você empreendeu dentro da empresa onde você estava antes de você sair e fazer um outro negócio fora, né? Eu tive uma experiência corporativa antes também, trabalhei em empresa antes e depois eu fui empreender e, de novo, acho que não tem certo nem errado, mas eu vejo que tem muita coisa que eu acabei aprendendo. A gente trouxe para trabalhar hoje com a gente muita gente que veio de grandes empresas do mercado que trazem uma bagagem por já terem a vivência de outros contextos, de outras situações, que de repente alguém que só viveu em startup não tem, né? Assim, nesse ponto, eu acho que a maioria das pessoas não tem tá preparado para ser um empreendedor sozinho de montar um negócio transformador. Mas não está errado, Justo. né? Porque ela pode empreender dentro da empresa.
Né? Então tem um segundo nível de pessoas que empreendem dentro de uma corporação, Sim. pegam uma área, pegam um produto que não está girando, pegam não sei o que, e transformam aquilo em um negócio maravilhoso. E que também está muito certo. Então, Sim. assim, não tem, né, certo e errado. Os dois completam assim o meio ambiente de empreender, né? Com certeza. E eu acho que assim, a experiência é parecida de você ter uma bagagem de corporação antes de sair para empreender, também é válido, e tem um empreendedor que nunca teve nada e também é válido. Então, assim, Sim. o bom é que cria uma certa casca de processo, porque as corporações estão lá há muito tempo, ela tem um aprendizado embutido lá dentro, que se você for rápido e esperto, você vai, e aberto, né? Você Sim. vai consumir. Tem coisa boa ali dentro, né? Muitas vezes Tem. a gente tem, eu vejo que a gente, enquanto empreendedor, a tendência é sempre falar assim, a empresa é muito antiga, o negócio lá até é muito velho, não serve para nada, né? Aquela coisa tipo assim, porque tá lá porque é antigo, porque é velho, porque tá lá há muito tempo, não é bom. Ao mesmo tempo, a ambição é montar um negócio que esteja lá há muito tempo, que dure muito, que chegue naquele ponto, né? Então, olha, tem alguma coisa para ser aprendida ali, né? Não é simplesmente descartar. Não, de jeito nenhum. E tem gente que está há muito tempo na empresa fazendo uma função específica e ele é o melhor naquilo. Sim. Né? E ele é bem remunerado por Sim. aquilo, no mercado. Sim. Ele é o empreendedor daquele negócio que adquiriu uma série de skills ali que ele virou imbatível dentro da empresa. Legal. Né? Tá, muito legal. E aí, invertendo um pouquinho a pergunta, eu perguntei do negócio, agora do lado do empreendedor. Quem foi o empreendedor assim mais fora de contexto em quem você investiu, apostou assim, o cara que estava, talvez é o cara de, sei lá, o cara estava montando a empresa de tecnologia, mas tem uma formação completamente diferente, ou alguma coisa assim. E como é que foi a experiência? Você viu alguma coisa assim já? Sim, já tem vários empreendedores assim que eu conheci que são fora da curva, né? Então, lembra assim, para lembrar assim, de bate-pronto, eu tive a oportunidade de estar muito perto do Airbnb quando começou, Tá. né? E aí eu fui para lá, eu conheci os 3 fundadores, eu fiquei Legal. lá com eles 3 dias, Legal. né? E o Brian, eles eram muito complementares os três, diferentes capacidades os três, e eles se entendiam assim, Legal. né? Então um era muito bom de design, o outro era muito bom de não sei o quê, o outro era bom de investidor, produto, etc. Os três tinham um background muito forte de marketing, né? Tá. E o Brian Chesky, que é o CEO, conseguiu fazer uma transição. Naquela época ele me impressionou muito bem, porque ele era jovem, mas ele tinha na cabeça dele muito o que ele queria. Obviamente que ele foi mudando com o tempo, né? Mas ele era muito determinado, um cara muito assim sensato. E você pega, eu tive com ele em 2012, Tá. 11 para 12, né? Bem no começo, Comecinho. né? Nossa. E ele foi enfrentando problema no mundo inteiro de regulação, de cidades que não aceitam Airbnb, e de não sei o quê. Depois pandemia, fecha tudo, acaba com o negócio dele e volta, né? E ele está lá. Ele é o empreendedor que mudou todas as fases, foi crescendo e foi. E assim, eu falo com ele de vez em quando, para mim ele é uma figura interessante. Ele não é um popstar, né? É um bom executor, sempre, né? E no meio disso eu já tive vários contatos com empreendedores fora também que tiveram mais ou menos sucesso, mas nessa mesma linha, né? Aqui no Brasil, eu acho que você tem excelentes empreendedores iguais, né? Cada vez a safra está ficando melhor de empreendedores, né? Os mais jovens são impressionantemente bons, né? Sim. Você pega os 2 meninos que montaram a Brex, jovens, né? Que montaram a Brex, que empreendem desde o começo, né? Montaram uma empresa que ela pagaram, me venderam, foram para Stanford, saíram, montaram a Brex, agora já saíram de novo e estão montando outra coisa. Então, assim, são jovens, brasileiros jovens Legal. de sucesso nos Estados Unidos. Então, são empreendedores diferenciados, Legal. né? Legal. Agora, eu acho que dentro dessa coisa, assim, não é que você nasceu com uma estrela e você está lá, não é isso, Sim. né? Você, obviamente que tem que ter vontade, tem que ter ambição, comedida, mas tem que ter ambição, tem que ser um pouco paranoico, tem que ser, um pouco de tudo, Sim. né? Para ser esse empreendedor, mas você vai adquirir uma série de habilidades na sua vida que você tem que estar aberto a receber, Sim. não ser orgulhoso de não poder aprender com ninguém, né? Então, ser aberto para aprender, processar rápido e devolver no seu estilo, vamos dizer assim, né? Não é que você vai fazer tudo, mas você vai ouvir, vai ver se aquilo serve ou não serve. Mas tem características no empreendedor para você
ter uma vida de sucesso, que elas são meio parecidas, né? Então, assim, eu olho para um outro lado, eu vejo como investidor, tem um investidor brasileiro não, boliviano, que chama Martin Scobari, que está na General Atlantic, que eu conheci ele em 99, ele veio visitar a minha empresa de tecnologia para investir. Ele era analista júnior da empresa de investimento, tinha saído da faculdade de Harvard e estava fazendo o seu primeiro trabalho aqui. Legal. E virou um amigo, etc. E que é um investidor muito diferenciado. Assim, legal. Eu conto algumas coisas para ele, algumas histórias, e ele sempre tem uma visão complementar, agregadora, está somando alguma crítica, coisa. Ou de, olha, isso tem esse problema, mas tem essa oportunidade. Legal. Assim, ele é muito diferenciado e é engraçado que ele é muito jovem. Legal. Ele foi pouco empreendedor, vamos dizer assim. Né? Ele trabalhou no Submarino na época, depois trabalhou numa outra empresa que chamava OfficeNet, que era uma empresa de supply. Trabalhou em algumas empresas, mas ele foi logo para o lado do investimento próximo a empresas e virou um espetacular investidor. Tanto que hoje, a General Atlantic é um fundo, uma gestora, vamos dizer assim, de muitos bilhões de dólares, né? Americana, e ele é o head do comitê de investimento. Legal. Então, assim, é um boliviano brasileiro, vamos dizer assim, ele se diz brasileiro em grande parte, né? Mas ele é muito diferenciado. Legal. Cara, muito bom. Acho que dava para a gente continuar esse papo aqui por várias horas, mas infelizmente a gente tem que interromper. Mas antes da gente, dentro do contexto, a gente tem que dar uma interrompida. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir a você se você tem alguma recomendação fora de contexto para dar aí para mim, para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Pode ser um livro, pode ser uma palestra que você tenha visto no YouTube, pode ser um filme, pode ser o que você tiver em mente aí para passar para as pessoas. Eu acho que assim, tem coisas, assim, hoje a informação é muito disponível, né? Então é difícil você pensar uma coisa fora do contexto. Eu acho que dentro do nosso contexto, que infelizmente felizmente a tecnologia, né? E estar próximo desse mundo, eu acho que coisas fora do contexto, assim, eu acho muito importante, eu faço isso a cada X tempo, é você ir à Califórnia, por exemplo, né? E sem agenda ou com agenda. Não ser uma agenda que você, não vou visitar 4 caras e vou embora. Gastar um tempo, respirar o ar de lá, andar de bicicleta, ir na faculdade, falar com as pessoas no café. Né? Aquilo é um aprendizado na rua. Né? Porque, de fato, ali vamos dizer assim, é o coração da tecnologia do mundo. Né? É um ambiente muito diferente. Né? E diferente por vários motivos. Né? Primeiro, porque é um capital paciente que não existe no mundo. Né? Quando eu digo capital paciente, é alguém que amanhã, por uma boa ideia, e que seja transformadora, etc., sempre vai achar alguém que financia. E que, se não der certo, está tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu até brinco que eu conversei com um investidor outro dia que estava investindo a 4ª vez no mesmo empreendedor. Né? E as 3 primeiras o cara falhou. Né? Aqui no Brasil, eu falo assim, o cara quebrou. Né? Eu falei, não tem quebrou. Ele testou uma ideia e a ideia não deu certo. Né? Ele testou uma tese. Né? Mas no Brasil a gente tem a tendência a diminuir o fulano. Né? A gente usa o quebrou, que é uma forma diminutiva. Né? Assim, não é diminutiva. É um negócio... ele testou e não funcionou. Eu falei, mas pô, você está investindo a 4ª vez no cara? Ele falou, Paulo, ele é bom. Ele vai dar certo. Né? Ele só está achando a forma. Ele não achou ainda. E quando ele achar, eu não quero não estar lá. Eu preciso estar lá. Entendeu? Eu tenho certeza que ele vai dar certo. Então, é uma mentalidade que só tem lá. Então, dentro dessa coisa, assim, se você puder parar o teu contexto de vida, sair um pouco dessa história e sossegar lá 15 dias para quem pode, uma semana para quem pode menos, um mês para quem pode mais, aluga lá um Airbnb, passa um tempo, respira aquele ar, porque você vai voltar diferente. Né? Você vai mudar a sua vida. Né? Se você for aberto, vai mudar a sua vida. Legal. Não, excelente recomendação. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, então realmente acho que é uma recomendação excelente. Eu vou deixar uma recomendação um pouquinho diferente. Eu comentei da coisa do problema fora de contexto, né? Isso vem de um livro, é uma série de livros de ficção científica. Então, o livro que
define o que é um problema fora de contexto, chama Excession, do Ian Banks. É da série da Cultura, que é uma série de livros de ficção científica, tem uns 8 ou 9 livros. Qualquer um deles é muito bom, mas esse particularmente é bem legal para você pensar. Você lê qualquer um, não tem ordem, você não precisa, você pode ler em qualquer ordem, eles são absolutamente independentes, então é bem legal. Tem no Kindle, tem em paperback, eu tenho ele em paperback e no Kindle, as duas versões, meu paperback já está se desfazendo, mas eu tenho ele no Kindle também, fica aí a recomendação. Ótimo. Paulo, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela conversa, acho que foi muito legal. Então, só antes da gente ir embora, você quer deixar alguma forma das pessoas acompanharem você, entrarem em contato, de repente o LinkedIn, alguma coisa? Qual é o caminho para falar com você? As pessoas podem entrar no LinkedIn, Humberg, então é fácil, HUMBRG, como está aí. Beleza. Ou transformar @keycapital.com.br. Legal. Keycapital é key de chave, capital.com.br. Beleza. De novo, obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo. Maravilha. Obrigado a vocês. Boa sorte aí dentro do fora do contexto. Pessoal, esse foi mais um Fora de Contexto. Obrigado aí para todo mundo que assistiu a gente. A gente vai deixar os links para as recomendações, os contatos que foram passados ao longo do episódio nas notas do episódio e até a próxima.